Nesta palestra vamos falar sobre a norma ISO/IEC 27799, que é voltada à gestão de segurança de informação específica para a área de saúde. Meu nome é Renato Sabatini, eu sou vice-relator do Grupo Trabalho 4, que é o Grupo de Trabalho de Segurança e de Informação do Paciente da Associação Brasileira de Normas Técnicas, Comissão de Estudo Especial de Informática em Saúde. O objetivo dessa apresentação são o seguinte: eu quero dar uma visão introdutória para vocês, em geral, a norma que foi recém-traduzida agora em 2017 pelo Grupo de Trabalho 4 da Associação Brasileira de Normas Técnicas, que é chamada ISO/IEC 27799 de 2016. Como que ela se relaciona com as normas gerais para sistemas de gestão de segurança de informação, especificadas pelo conjunto da série 27000 da ISO, especialmente a 27002, que é dedicada a boas práticas de implementação. E, finalmente, como que o ISO 27799 auxilia a implementação, a consultoria, a auditoria e a certificação de processos de gestão de segurança de informação nas instituições da área de saúde, tanto os provedores de tecnologia quanto as instituições de saúde propriamente ditas. E no final vou falar um pouquinho sobre os próximos passos do desenvolvimento dessa norma. Tá? Bem, a ISO, International Standards for Standardization, Organization for Standardization, ela tem um grupo específico chamado TC215, o Technical Committee 215, dedicado exclusivamente às normas da área de saúde. Então, a área de informática em saúde, ela tem cerca de 160 normas, e existe uma preocupação muito grande com relação à proteção de dados em saúde, tanto é que um número grande de normas também é dedicado a essa área. Aqui vocês estão vendo uma lista não exaustiva de tudo que tem que ser protegido de dados em saúde. Não apenas informações pessoais de saúde, como muita gente imagina, que são informação identificada, né, onde tem o nome do paciente, onde tem dados que permitem identificá-lo, mas também os dados chamados pseudo-anonimizados, ou seja, tem algum identificador que não é o nome, mas que também tem que ser protegidos. E até mesmo os dados anonimizados, totalmente anonimizados, como é o caso de dados agregados, dados estatísticos, dados de pesquisa, também têm que ser protegidos. Tá? Além disso, conhecimentos clínicos e médicos, como sistemas de apoio à decisão, dados dos profissionais de saúde em si, funcionários, até voluntários, as informações que são relacionadas à notificação de agravos de saúde, como é o caso da vigilância de saúde pública, como epidemia, também tem que ser protegido. E mais ainda, os próprios dados das trilhas de auditoria de segurança do sistema, que são produzidos por eles, contêm informações pessoais de saúde ou dados anonimizados, também tem que ser protegidos. Então, os dados de segurança do sistema, em geral, tanto operacional quanto os aplicativos, incluindo os parâmetros de controle de acesso, privilégio de acesso, dados de configuração, como tamanho de senha, expiração de sessão, expiração de senha, e todo esse universo da segurança básica da informação, eles também têm que ser protegidos, obviamente. Tá? Então, essa informação de saúde, especificamente o que as normas ISO protegem, é o que a gente chama de aplicabilidade, né, o escopo de aplicabilidade. Então, ele se aplica a qualquer informação de saúde, como eu falei, em todos os seus aspectos, mas isso, notem bem, independente do quê? Do formato que toma a informação. Então, muita gente pensa que as normas ISO somente se aplicam para a digital, para informação digital ou eletrônica. Não. Ela se aplica também para qualquer coisa, gravação de som, desenho, filme, vídeos, etc. Os meios utilizados também tem que ser independente dos meios utilizados para armazenar. Pode ser papel, escrita à mão, o armazenamento eletrônico, óptico, etc. E também os meios utilizados para transmiti-lo, que pode ser correio comum, ou pode ser fax, ou pode ser rede de computadores, assim por diante. Bom, obviamente, essas normas ISO hoje, a sua maior área de aplicabilidade são os sistemas digitais de informação, ok? Então, aqui nós temos que proteger, basicamente, o conceito é que são 3 eixos de segurança dos dados do paciente. Aquilo que a gente chama de PHI em inglês, ou Protected Health Information, que são confidencialidade, ou seja, aquilo que o paciente guarda para si, confidencial e somente outras pessoas autorizadas podem acessar.
a disponibilidade, que esses dados devem estar disponíveis para uso no tempo e no lugar adequado, e a integridade, ou seja, esses dados não poderem ser alterados de forma maliciosa ou acidental. Então, esses 3 eixos do paciente, eles vão determinar todas as normas e os requisitos que nós vamos ver a seguir. Tá? Aqui vocês veem um gráfico bastante complexo que mostra como que é o universo de dados na área de saúde. Então, ele começa com a entrada dos dados, tanto pelos próprios pacientes, funcionários, médicos, dentistas, enfermeiras, e a parte de registro desses dados, que são os bancos de dados. Tá? E aqui nós temos todos os pontos onde existe intercâmbio de dados e de segurança de informação, onde nós temos que ter normas específicas e regras, tecnologias para a proteção delas. E aqui vocês estão vendo que existe o aspecto de certificação, ou seja, a empresa, a instituição, o hospital, ela não pode ela mesma afirmar que ela está em conformidade com esses requisitos. É muito importante que alguém diga isso através de um processo formal, de um processo de auditoria, por exemplo, né? Que vai depender, é óbvio, de normas publicadas e listas de verificação de conformidade. E também aqui vocês estão vendo muito importante a parte de educação, né? Ou seja, o elemento mais fraco de todo o sistema de segurança é justamente o elemento humano, que é através dele que a maior parte dos comportamentos de risco que vão gerar ameaças e explorar as vulnerabilidades do sistema que vão ocorrer. Então, frente a tudo isso, há muitos anos, já há várias décadas, que a ISO fez a normatização internacional da segurança da informação, que é a série 27000. Essa série 27000 começa com a norma 27001, que é de 2013, que é certificável. Ou seja, é um padrão internacional desenvolvido por especialistas, estabelece quais são essas normas para certificação, ou seja, os controles e o sistema de gestão de segurança da informação, que é conhecido pela sigla SGSI, tá? Que a instituição tem que ter para que ela possa ser certificada. Essa certificação é opcional, tá? Mas é realizada por auditores de entidades que são credenciadas por uma outra norma da ISO que estabelece as regras de auditoria e de certificação. Ela é aplicável a empresas de qualquer área do saber, de qualquer área do comércio, da indústria, inclusive da área de saúde, tanto empresas quanto instituições de qualquer tamanho. Quer dizer, qualquer empresa hoje que tenha um sistema de informação mínimo que seja, por exemplo, um consultório médico, ele tem que ter, seria ideal ter uma conformidade a ISO 27001 e um respeito a 27001. Mais de 25 mil entidades certificadas em todo o mundo. Né? E essa série foi já traduzida para o português brasileiro e adaptada pela ABNT, a Associação Brasileira de Normas Técnicas. Aqui nesse gráfico vocês veem a evolução do número de entidades certificadas pelo ISO 27001 no mundo. Vocês veem que até 2014 eram quase 25 mil, hoje, em 2017, esse número já foi ultrapassado. Vocês estão vendo que a Ásia e a Europa, né, e menos os Estados Unidos, e muito menos ainda a África e a América do Sul, a América Latina, tem essa certificação. Aqui no Brasil, provavelmente, menos de 50 empresas são certificadas no ISO 27001 e existe um motivo para isso. A série 27001 é uma série bastante extensa de normas, algumas têm centenas de páginas, outras têm poucas páginas, mas elas focam os mais variados pontos dessa norma de segurança, que vão desde a 27000, que é de generalidades, definição e vocabulário, a norma e requisitos para certificação, as boas práticas, diretrizes, métricas, metas, níveis de serviço, a gestão de riscos, requisitos para organizações de auditoria, como se faz a auditoria, como se faz os controles dessas auditorias, como que se comunica com os usuários, como que educa os usuários, como se implanta a governança da segurança de informação e até mesmo coisas específicas para a área de nuvens, por exemplo, que são tecnologias mais modernas, né, e também para a área de aplicativos móveis.
Esse gráfico ele mostra como essas normas todas se relacionam numa hierarquia de normas. Então, a cabeça de série é 27.000, como vocês estão vendo aqui, que tem a terminologia, os conceitos gerais, etc. Essa norma pode ser encontrada gratuitamente na internet. Tá? No segundo nível, nós temos as duas normas certificáveis, que é a versão 27.001, que é a certificação do Sistema de Gestão de Segurança de Informação, e a norma correspondente, que é a certificação das empresas certificadoras, né, através da auditoria. E depois, todas aquelas normas lá são vinculadas a 27.001, né, como vocês estão vendo aqui. Qual que é a 27799, então? Ela não é uma norma de certificação, é uma norma que se relaciona com o Código de Boas Práticas, ou Guia de Implementação, e ela é específica para a área de saúde. Né? Isso aqui é geral para qualquer área, essa aqui é uma especialização para a área de saúde, que é o que nós vamos ver. Os vários tipos de gestão são considerados o foco mais importante dessas normas. Por quê? Você não tem segurança de informação se você não tiver gestão, né? Se você não tiver recursos, se não tiver recursos humanos, não tiver recursos físicos, recursos financeiros, e não tiver processos. Então, esses processos, nesse gráfico, mostram que eles são interrelacionados. Por um lado, eu tenho a gestão de TI, né, que é mais geral para a instituição, por exemplo, no hospital. Interagindo com essas, nós temos a gestão de segurança de informação e a gestão de continuidade de negócio. Ou seja, se houver uma interrupção dos negócios, o hospital parar, por exemplo, que foi atingido com ransomware e os dados ficarem inacessíveis, ou os dados foram roubados e vai ter que fazer uma recuperação da cópia de segurança, isso tudo está aqui nessa área. E temos um mais geral, que é a gestão de riscos em geral. E riscos que não só são de segurança de informação. Riscos de perda física, por exemplo, de equipamento, de software, de dados, e riscos de terrorismo, de inundação, de terremoto, de furacão, né, só para falar de alguns eventos físicos mais recentes. Então, aqui, a norma 27001, ela procura cobrir o máximo possível dentro desse universo. Especificamente, a gestão de segurança de informação e a gestão de continuidade de negócio, que tem uma interação grande entre elas, um overlap, e mais especificamente aqui nessa bola roxa, que é a gestão de segurança de informação. Ok? É que eu vou falar a seguir. Então, ISO 27001, ela é dividida em duas partes. Na primeira parte, ela descreve como que deve ser um SGSI, seus componentes, suas funções. Na segunda parte, no chamado anexo A, ela tem uma lista bastante extensa dos chamados áreas de controle. O que são as áreas de controle? Como vocês vão ver, são aquelas onde tem que haver o foco da gestão da segurança da informação. E todas elas devem estar em conformidade, então, para o sistema poder ser certificado. Não 100%, porque isso é definido pela própria instituição, o que é prioritário, o que se aplica, não se aplica, né? Mas isso é definido no próprio documento de auditoria. A ISO 27001 não especifica como esses controles devem ser implementados. Diz apenas o que, mas não como. Isso vai ficar para outras normas, que são a ISO 27002, que são as práticas de implementação do SGSI, a 27003, que são as diretrizes de implementação, e a 27005, que é como você faz a gestão dos riscos de segurança da informação, que seria a prática do dia a dia, né? Por exemplo, usar senhas fortes, travar todas as portas de USB dos clientes. Então, aqui seria a parte de gestão. Esses anexos que eu falei, que são as áreas de controle, então nós temos as políticas de segurança, nós temos a organização da segurança de informação, gestão de ativos, segurança tanto de recursos humanos como recursos físicos, inclusive controle de acesso. Algumas dessas coisas são feitas por software. Aquisição, desenvolvimento e manutenção dos sistemas de informação, como que eles impactam a segurança da informação. O que se faz com incidentes que acontecem de segurança de informação, a gestão deles. E a gestão de continuidade de negócios, que eu falei, né? Que é chamado de BCM, Business Continuity Model, modelo de continuidade de negócio. E, finalmente, a parte de conformidade legal, né? A adesão a legislações, regulamentos, etc. A 27799, então, é isso. Ou seja, ela é específica
para a gestão de segurança de informação na área de saúde. Ela também é um guia de implementação, ou seja, ela usa as normas de controle 27001 e as melhores práticas da 27002. E ela especifica quais são as maneiras, então, de proteger aqueles 3 eixos que eu falei: confidencialidade, integridade e disponibilidade, em todos os sistemas que são chamados sistemas de registro eletrônico de saúde. Tá? Isso é feito através de um ciclo sistêmico, que se chama planejar, fazer, verificar e agir. É um ciclo que não termina nunca, e ela foi traduzida pela BNT agora em 2017, na sua mais nova versão, e pode servir de base no futuro para uma certificação específica para a área de saúde. Né? Atualmente, somente a 27001 é usada para isso, como eu falei, mas ela não é específica para a saúde. Qual que é o relacionamento entre 27002 e 27799? Aqueles que desejam implementar a 27799 têm que conhecer bem a 27002, uma vez que o texto faz referências frequentes às seções relacionadas a essa norma. Não é possível entender integralmente a 27799 sem antes ter estudado completamente e conhecido a 002. Tá? As informações específicas sobre as categorias e seções de controle de segurança, que são descritas na 27799, podem ser encontradas por mais extenso, por mais detalhe, na norma 2. E não existe uma publicação unificadora, quer dizer, isso dá, às vezes, um pouco de trabalho para quem vai fazer a consultoria ou auditoria interna ou externa, uma vez que não existe um documento unificado, tá, em que tenha os 2 juntos. Ela é constituída de um conjunto de requisitos ou normas, né, no caso, como que se implementa cada um dos controles da ISO 27001. Então, cada norma ela tem a seguinte estrutura: ela tem um título, ela tem um objetivo, ela tem um número também, né? Qual que é o controle correspondente na 27002? Se existe controle específico para a saúde, quais são? Quais são as orientações de implementação? Isso não tem na 27001, tem na 2. E quais orientações são específicas para implementação para a saúde, se existirem, né? Ok? Bom, aqui, especificando um pouquinho melhor aquelas áreas de controle que eu falei na 27001 e na 27002, nós temos a 27.799, as mesmas áreas aqui com um pouquinho mais de detalhe. Tá? Na realidade, são cerca de 180 normas, requisitos, subrequisitos. Então, vocês estão vendo que ele avança por áreas como, por exemplo, dispositivos móveis, teletrabalho, como que recrutar as pessoas que vão trabalhar no sistema de informação antes, durante e depois do emprego. Como é que você faz o gerenciamento de ativos de rede, ativos de computação, ativos de papel, arquivos, como que você classifica a informação e maneja essas mídias. O próprio controle de acesso, né, que é muito importante, como, por exemplo, o que o software é capaz de fazer em termos de controle de acesso e privilégio de acesso. O uso de criptografia, a questão da segurança física e ambiental, como, por exemplo, o data center, como que ele tem que ser protegido, o no-break, o backup, segurança das operações com proteção contra malware, todas as questões de registro e monitoração de incidentes de segurança e gerenciamento dessas vulnerabilidades. A questão da segurança das comunicações também, principalmente rede, né, transferência de informação. Aquisição e desenvolvimento de sistemas, como é que você seleciona um sistema com alta segurança, o que eles têm que ter em termos de requisitos, e quando você vai fazer testes, como que se faz esse teste com segurança. Também é muito importante o capítulo de relação com fornecedores, ou seja, os seus fornecedores que compartilham os seus dados com eles, ou fornecem sistemas para você, eles têm que ter o mesmo nível de segurança que você tem na 27001. Tá? Como é que você coloca isso em contrato? Por exemplo, como você monitora? O que acontece quando existe um incidente de segurança? E o que acontece quando existe uma interrupção dos negócios? Tá? Aqui existem normas específicas para cada um desses detalhes maiores. Por exemplo, existe uma norma específica somente para o modelo de continuidade de negócios, também da série 27001. E, finalmente, como eu falei, a conformidade.
Bem, a 27799 tem 3 anexos muito interessantes, tá? Que a 27001 não tem, nem a 2. O primeiro deles descreve quais são as ameaças gerais à informação sobre saúde. Capítulo que vale a pena ler porque é muito didático sobre esses vários aspectos. O anexo B também é muito interessante, porque ele descreve de uma forma breve e sucinta um plano de ação prático para você implementar essas normas internacionais relacionadas à segurança da informação. E o anexo C, que eu como consultor e auditor acho mais interessante, é uma lista de verificação prontinha, né, uma checklist para cumprimento da norma. Você pode usar essa checklist internamente, através de pessoas do seu próprio grupo, numa primeira abordagem, mas ela também é utilizada pelo consultor e pelo auditor, né, ou auditores. Então aqui vocês estão vendo que existe o número da norma, o título da norma, se ela está presente ou não, se ela foi orçada, quem é o responsável, etc, etc. Né? Então isso aqui é feito um trabalho de verificação de conformidade 1 a 1 no cliente, ou seja, examinando de verdade e fazendo uma série de investigações, como vocês vão ver, faz parte da implantação do SGSI. Como eu disse, a 27799 ela se integra em vários aspectos com a ISO 27002. Nós estamos vendo aqui, às vezes a norma se refere sem nenhuma outra alteração a 27002 e às vezes ela sugere alterações que são específicas da área de saúde. Por exemplo, os usuários clínicos são envolvidos nas características clinicamente relevantes do sistema. Então, note que isso é específico para a área de saúde, isso não tem na 27002. Por isso que nas organizações de saúde nós não devemos aplicar a 2, devemos aplicar a 799. Muito bem, quais são as etapas que se deve seguir na implementação e na certificação do ISO 27001? Como eu falei para vocês, o cerne da 27001 e de todas as outras é você ter um SGSI, um Sistema de Gestão de Segurança da Informação. Ele tem recursos físicos, recursos humanos, recursos documentais, recursos financeiros, ele tem processos, ele tem metas, etc. Tá? Então, a primeira coisa é, para aquela organização específica, por exemplo, um hospital, fazer um bom planejamento dessa SGSI. Esse planejamento deve ser o mais detalhado possível e envolver apoio da alta direção e ser documentado desde o início. Em seguida, o consultor, interno ou externo, vai fazer uma avaliação dos riscos, das ameaças que existem dentro daquela organização. Por exemplo, ela está ligada à internet pública, existe um risco de penetração através do firewall, as pessoas dentro da organização usam e-mail, elas usam mensageiros instantâneos, elas têm laptop, elas têm uso de pendrive, existe uma rede Wi-Fi. Então, aqui, esses riscos são identificados e as ameaças e as consequências dessas ameaças para a organização, o que vai acontecer na organização se essa ameaça for concretizada. Né? Geralmente, as ameaças exploram vulnerabilidades que a gente tem nos sistemas. Alguns são conhecidas, outras não são conhecidas. Então, a prevenção é muito importante. Bom, aí você implementa esse GSI e pode fazer a auditoria interna, que é uma auditoria formal, que vai verificar aquele gap analysis, requisito por requisito. Isso vai levar, naturalmente, a uma revisão do SGSI, correção dos requisitos que não estão aderentes e são considerados importantes pela organização, para finalmente, então, ir para a auditoria. Né? Essa auditoria é realizada externamente, por alguém que é credenciado para fazer isso, e isso não vai parar aí, ou seja, tem que ter uma melhora contínua e a recertificação é periódica, né, a cada 2 anos. Esse gráfico mostra como que é a implementação do SGSI. Vocês estão vendo que ele parte de documentos, que são um conjunto de documentos, o ISMS em inglês, né, Information Security Management Systems, o nosso SGSI. Então tem uma série de documentos aqui que precisam ser escritos, como, por exemplo, pontos de segurança de informação, declaração de escopo, declaração de aplicabilidade, o inventário dos ativos do sistema, as avaliações de risco, etc, etc. Isso é feito através de um procedimento bastante longo, caro e elaborado. Tá? Então, esses documentos eles vão examinar os eventos, né, como incidente de segurança, as vulnerabilidades e fraquezas,
E a auditoria vai fazer uma série de observações, vai fazer testes, vai fazer verificações, normalmente em loco, quer dizer, no local onde estão instalados os sistemas. Isso vai ser registrado, analisado, vai ter uma documentação comprobatória, e os relatórios vão servir, então, para revisar o SGSI num ciclo contínuo de planejar, fazer, alterar, planejar, fazer, alterar, etc. Tá? Essa é como que o SGSI tem funcionado dentro da organização. Um dos aspectos principais da segurança de informação são os softwares aplicativos dos registros eletrônicos de saúde. Né? Uma vez que o software operacional, o software aplicativo, o sistema de gestão de banco de dados, ele já tem várias características, várias funcionalidades de segurança da informação. Então, sempre que possível, a instituição deve garantir a segurança e proteção da informação independentemente da sua infraestrutura material e humana e dos processos. O máximo possível travado dentro do software. Vou dar um exemplo. O sistema de gestão de banco de dados precisa de uma senha super forte para poder acessar. Somente tem um administrador desse banco de dados. Esse administrador de banco de dados usa certificado digital para se autenticar. Então, isso aí é tudo garantido por software, né, e não por processos. Mas, é claro, aquilo que não puder ser garantido pelo software deve ser garantido pela implementação do SGSI para cada organização. Cada organização deve ter o seu próprio. O mesmo software certificado para segurança de informação pode ser usado por todos aqueles que comprarem ou adquirirem esse software. Tá? Não há necessidade de certificar novamente para cada instituição, uma vez que é o software que garante. Aquilo que você pode mudar no software, ou é opção, ou é configuração, isso aí tem que fazer parte do SGSI. Por exemplo, se o software permitir que você tenha uma senha mais fraca, essa opção na certificação, se ela for permitida, ela vai exigir que o SGSI verifique se as pessoas estão usando a senha forte e não a senha fraca. Uma parte muito importante da SGSI, evidentemente, é essa parte soft, né, que a gente chama de soft no sentido que são políticas, documentos, conscientização, treinamento dos usuários, etc. Essa parte ela é muito variável e ela é constantemente cambiante. Né? De repente entra um usuário novo que vai fazer alguma besteira lá e vai comprometer a segurança da instalação, da informação, etc. Isso vive acontecendo, como a gente fala. Então, aqui não existe uma garantia de 100%. A parte da ISO, que especifica a segurança do software para fins de certificação, ou seja, avaliação de conformidade, é a 14441. Tá? Ela já existe, as normas de 2013 estão em revisão pela ABNT, ela foi desenvolvida pelo Technical Committee 215, Informática em Saúde da ISO, e boa parte dessa norma ela embasa as certificações nacionais de SREs em vários países, inclusive no Brasil, que é a certificação da Sociedade Brasileira de Informática em Saúde, Conselho Federal de Medicina, desde 2009, né? Que são os chamados NGS1 e NGS2, o nível de garantia de segurança. Aqui vocês veem o site da CE78S.org.br, onde vocês vão poder achar o seu trabalho e as várias comissões, e aqui o grupo de trabalho 4, ao qual eu pertenço como vice-relator, de segurança de informação e do paciente. Visitem, conheçam, procurem saber mais e estamos abertos à colaboração de todos. Também recomendo que vocês entrem no grupo do Facebook de Segurança, Informação e Saúde, que eu criei, InfoSeg Saúde, peçam para entrar, porque ali tem muitas informações interessantes, notícias, eventos, publicações, continuamente. Tá? Isso aqui mantém essa comunidade interessada em segurança de informação e saúde aqui no Brasil. Esses são meus dados de contato, caso vocês precisem de alguma coisa. Muito obrigado pela sua atenção e espero que vocês tenham aprendido bastante sobre esse tema. Até breve.